E aí galera do Papo de Sacristia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, no caso a minha amiga e minha namorada, Ana Emília, meu amigo Bruno, Padre Samuel e o Davi. Estamos aqui para falar de quê? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Não é isso mesmo que diz a canção? Dinheiro no bolso, saúde pra dar. É ano de casar, hein? Opa! Alô, Lídia! O dinheiro no bolso acabou, né? Já era, querido. Não tem mais. Nesse caso realmente não precisamos dar dinheiro no bolso. Não era amor, era cilada. O mercado caro é casamento. Tirando o padre é uma vez. Boa sorte, que Deus abençoe os nossos amigos. Mas já que falando então de ano novo, sempre vem aquelas simpatias. Ah, vou vestir uma calcinha vermelha pro amor, Oi? amarelo. Não, E outra coisa, dica, pra vestir, pra atrair amor, não veste calcinha vermelha. Vá sem calcinha. Vai sem calcinha, mas então fácil. vamos usar amarelo pra ter dinheiro, não sei o quê. Ah, meu Vou Deus do pular céu. 3 ondinhas Entendi. Foi O que vocês acham dessas simpatias? E outra coisa, os católicos podem fazer simpatias também? Eu vou deixar pra alguém do Rio responder isso com mais Ué, meu propriedade. filho, o católico por 3 anos pra Iemanjá ainda joga o barco. Fala, gente, mas todo mundo lá faz isso, então eu vou fazer Acho que o também. católico tem que ser alguém- Enculturação. Acho que o católico tem que ser alguém simpático, isso é importante. Literalmente. no Agora, caso da sobre simpatia. simpatias, não sei, eu acho que elas, de alguma forma... Não sei, porque nós, cristãos, a gente tem a perspectiva de uma fé mais madura. Então, não sei se a superstição, no sentido escrito, ela tem espaço com a fé cristã. Não sei. Eu não quero aqui ser ofensivo, e aqui não é nem medo, não é questão de ser polido sobre falar. Porque eu acho que tem pessoas que acreditam que, né, que os astros, de alguma forma, tem aqui a lua, cortar cabelo, não sei o que, fazer tal coisa. Eu acho que isso interfere muito pouco. Talvez porque tem muita gente rica que é tão antipática que eu não sei se tem paciência pra comer lentilha e simpatia. Então eu olho pra esse povo pra saber que não é isso que dá dinheiro, né? Se fosse o caso. Sim, mas quando por exemplo, eu vou dizer... É que nem aquele povo que lê a mão e diz que lê a mão pra te fazer ficar rico. É uma pessoa que ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro lê tá na dando mão, bom. vai Porque me geralmente vão ensinar usar o caminho anéis, da né? riqueza. Geralmente vão Pelo usar amor de anéis. Deus, aí não dá, né? Que é isso. Mas quando eu digo, por exemplo, um amigo meu mandou perguntar, que eu Entendi. vou pro Mineirão com a amigo da calcinha? com a Calcinha azul. deixando Pra dar sorte. vou pro Mineirão com uma camisa azul, sempre com a Com mesma borrão, camisa. marrom, assim, Isso de fato é uma superstição. Eu tô acreditando que aquela camisa me deu Olha, sorte. tem coisa, e na linguagem do futebol, o Atlético teve um problema aí, né? Porque ganhou a imagem de Nossa Senhora e aí pintou ela de preto. Quando é que o Atlético voltou a ganhar? Quando o Cuca voltou a usar uma camisa com Nossa Senhora num tom agradável, atleticano, mas sem ferir a imagem. Então, quer dizer, tem coincidências na história, pô. Como é que você justifica? Tem uma série de coisas que elas... Mas essas coincidências servem como evidência? Não sei, é uma boa. Como evidência não dá, porque ela contraria o próprio princípio da evidência. A evidência tem que ser verificável e repetível. Eu preciso de repetir aquele fenômeno para que ele se torne uma evidência. Agora, só na música é evidência. Eu acho que na prática se não se repete. Então acreditar nessa simpatia é tipo acreditar em horóscopo. Não serve pra nada. Eu diria que pode até servir, mas vai ficar difícil para comprovar. Eu acho que o horóscopo segue. Eu já conheci gente escorpião, câncer. A propósito, qual que é o seu signo? Eu sou aquariano. Ah, tem cara mesmo, inconstante. Tô brincando. Tô brincando, tem que ser lá que é Eu também não acredito em horóscopo, mas eu gosto de brincar com essa coisa. Eu acho que a brincadeira vale. Agora, é lógico, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque como padre, né? Tem um desses aí exames de consciência aí que fala, renuncia, horóscopo, aquela coisa toda. Então, não sei, né? Acho que é um pouco proibido, não vou entrar nisso não, porque é meu emprego, né? Bruno? Você quer que eu fale Até mal do mesmo porque o horóscopo? perseguidor, né? Se eu falar mal do Por um horóscopo. acaso, Bruno é virginiano, tem Bruno cara tem de- cara de... Deixa eu pensar aqui... o Bruno, cara. Geminiano, não, geminiano não. Deixa eu ver... Ele é virginiano. Não, pisciano também não. Pisciano Não, é mais... pisciano. Pisciano não. Pisciano não. Quem tem cara de quê? Fala um signo pro Bruno. Cara, sabe o que eu acho, né? Todo respeito com você que acredita nesse tem esquisito. O horóscopo é o quê? O cara pegou um monte de coisa, jogou assim, vamos uma característica, qualquer um, jogou assim, fez uma salada maluca ali. E aí ele falou assim, ó, então beleza, aí eu vou jogar, vou grupar isso pra cá, isso pra cá. Coisas que englobam um monte de coisa. Aí o que vai acontecer? Nós sim, completamente diferentes. A gente tem... 5 Cavaleiros do Zodíaco. A gente tem... E uma Amazona é importante, né? Então 4 é Amazonas. Tem personalidades diferentes.
Mas aí você vai lá e pega um trem e fala assim, eu tenho isso aqui. De fato, olha como é que o horóscopo tá certo. Aí o outro vai lá e fala, eu também tenho isso aqui. Olha como é que esse trem tá certo. A chance de você se reconhecer numa coisa aleatória é muito grande. Não Agora, que eu não diga. Não, é lógico. Não que eu não diga que não possa haver um sentido. Por exemplo, a pessoa que ela nasce num período mais frio do ano, ela possa nascer com a família que tem uma certa cultura, um certo estilo. Eu acredito sim que existem coisas meio que são condicionantes que alteram um pouco sim a personalidade da pessoa. Mas não os astros. Você falar que a posição dos astros. Você tá pedindo pra... Bom, eu penso que poderia ter uma relação sim, não vou dizer que faz sentido, mas poderia ter uma relação, porque olha, nós estamos em profunda comunicação com a natureza, então quer dizer que eu acredito nisso. Não se esqueça que foi um astro que guiou os 3 reis magos até Jesus. Tudo bem, isso que eu tô querendo dizer. Vai levar mirra? Não, isso... O que é mirra? Não é droga, não é maconha, não é cocaína, nem calmante javanês. Então levou pra quê? É pra uma conservação, um símbolo de Jesus que ia participar da nossa... você não. Enfim, tô brincando. Mas então, tô brincando, cheiro de saco. Mas esse próprio movimento que você acabou de falar da Bíblia, ele ajuda a entender isso. Ou como o caso, a profecia que a respeito da vinda do Messias foi feita por uma mula que abriu a boca lá, né? Junto com Balaão, profeta da mula. Então, quer dizer... Mas, na verdade, Deus continua falando pela boca de algumas mulas aí, viu? Dando coice por aí. Não vou falar nomes. Mas, quer dizer, ali, de fato, dá testemunho de que nós temos, assim... Os astros, eles podem nos comunicar algumas verdades. Isso, sim. Agora, é lógico que a fé cristã amadurece, que não está no horizonte da superstição. Por exemplo. Ele poderia, de alguma forma, dizer. Jesus fala de sinais nos astros, aquela coisa toda. Então, sim, os astros podem comunicar alguma coisa. Agora, para nós cristãos, é complicado entender que estes astros, eles são condicionantes às nossas escolhas. Porque nós somos livres, porque nós acreditamos que somos seres de consciência. Então, por isso que para nós é complicado essa ideia da superstição. Agora mais cedo... Vai deixar sua vida ser criada por um horóscopo, umas estrelas, quando você tem uma estrela que talvez nem exista mais, né? Porque o que chega pra nós é só o brilho. Exato, e esse que é o problema. Uma estrela que já explodiu. Mas cedo a Ana tava compartilhando com a gente que a gente tá no tempo litúrgico do Advento. Então tem essa questão também, né? Que o ano civil... Na verdade, quando o programa sair, acho que a gente vai dar um tempo pro Natal, mas... Posso ir? Então, estão começando... Não, vai sair deve sair em dezembro, mas enfim, qualquer coisa ele corta ali. Ok. Mas o tempo do Advento... Exatamente, né? Aí, você gostaria de compartilhar pra gente sobre essa questão do ano civil e do ano litúrgico? Olha, gente, jogando na fogueira. Não, mas eu acho que vem um grande paralelo, tipo, o que pra nós cristãos seria essa virada de ano? Porque assim, pra nós, o nosso calendário começa ali no Advento, então, o que a gente vai comemorar assim, que nem... Acho que muitas vezes algumas pessoas, né, tipo, eu não tenho costume nenhum de fazer nenhum tipo de simpatia de ano novo ou algo do tipo. Mas assim, às vezes eu acho que as pessoas ficam colocando coisas assim porque não tem. Simplesmente por fazer. Não tem com o que preencher. E aí eu fico, que nem no assunto do Advento, assim, nós católicos, nosso ano começou ali no Advento, no início do Advento. O que essa virada de ano tem um sentido... talvez espiritual pra gente, para além da virada do calendário, assim? Eu diria que uma força de renovação. E enquanto nós cristãos, para citar um texto antigo da Dida Ré, os cristãos são a alma do mundo. Quer dizer, nós estamos neste mundo sem nos destacarmos por grandes coisas, e inclusive assimilamos coisas boas deste mundo, entendendo que nós nos encaminhamos para a pátria celeste. Então, o fato de nós acreditarmos que o nosso tempo é marcado pelo eterno, e este eterno se faz sentir na nossa liturgia, que tem uma outra dinâmica cronológica, não impede a gente de assimilar a cronologia civil. E aí, de festejar, de celebrar, acho que não opõe em nada. O problema é quando a gente acha que uma coisa está em substituição à outra. Aí que eu acho que não seria muita perspectiva da fé cristã católica. Porque nós não cremos muito nisso, né? Essa ideia da simpatia era bobagem. Mas a igreja tem Mas aí uma pode tradição. Pode falar. Mas a igreja, ela tem alguma tradição, assim, vigente, que os padres olham assim e falam, mas pera aí. Eu vou puxar algo. Tecnicamente, ela é contra. Essa questão de astrologia tem até aí uns... Não, eu digo coisas assim, dentro da nossa religião mesmo. Que fala que segue esses... Não, eu digo assim, nós temos tradições que talvez hoje, os padres, o entendimento que nós temos hoje é algo contestável dentro da igreja. Que seriam contestadas? Sim, nós temos uma série de cerimônias paralitúrgicas, elas são um pouco contestáveis. Se eu pensar aqui algum exemplo claro do que isso seria. Agora, porque sempre foi feito igual
cachaça na cavalhada. porque Por isso foi exemplo, feito, aí seriam vamos coisas fazer. desse tipo, que elas não são necessárias para a fé. Do ponto de vista hoje em dia, velar os santos durante a Semana Santa, ou o santo com cachaça, ou então tem que entrar de tal jeito na igreja, ou então não pode encostar nessa ou naquela peça. Isso seriam coisas que estão muito mais no âmbito da superstição do que propriamente da oficialidade. Sim, ainda há coisas nessa perspectiva, que servem muito mais à tradição, à piedade do lugar, do que propriamente um sentido nuclear e essencial de fé. Eu ia contar uma coisa aqui, trazendo lá de antigamente, né? Antes de sermos cristãos, os nossos antigos, né, que nos trouxeram a fé inicial, o povo hebraico, ele é muito marcado no tempo, ele gosta disso, né? Ele gosta de ritmo. Desde antes, já existia, por exemplo, vamos falar de oração, uma oração que ela é diária, uma oração que ela se completa semanalmente, e uma oração especial da Páscoa que se realiza anualmente. Então, essa marcação de tempos é algo que a gente recebe como cultura que vem de muito antes de nós. E eu diria que, pensando assim, nós enquanto cristãos, a gente tá bom, a gente entendeu um monte de coisa que eu não posso fazer, mas como é que eu vivo esse fim de ano? E eu vejo que, no meu ponto de vista, não há nenhum problema de eu ver esse fim de ano como um ciclo que se fecha, porque a nossa vida ela é feita de ciclos que se iniciam, que se fecham. Isso é extremamente natural, né? As coisas elas têm um fim, elas têm um arco de início e elas passam por um processo. Isso inclusive é saudável quando a gente para pensar assim, olha, se eu olho para trás e falo assim, na minha vida, que seja assim, sugestão para alguém católico que está pensando, o que eu faço desse meu final de ano, né? Qual que é aquele pecado venial que eu mais cometi durante o ano? Será que eu não quero tomar uma firme decisão de no ano de 2023 trabalhar especificamente naquele pecado para poder tentar vencê-lo? Você está usando de algo que é cíclico, bem civil, vamos falar assim em termos de quem institui isso é o Estado, terminou um ano e estou utilizando isso para o meu bem. Mas aí, assim, trocando em miúdos, aí eu jogo pra todos. No caso, assim, um católico, então, não poderia pular as 3 ondinhas? O que você acha? Não sei, eu tô perguntando pra vocês. Se fosse o meu falar, eu falava. Eu não vou dizer que não poderia, eu me perguntaria por que ele precisa fazer isso. Eu gosto de sempre ir às perguntas. Como a pedagogia de Jesus pode parecer um pouco querendo tirar da reta, mas é o que Jesus dizia, e como lês? Por quê? Então eu diria, o que é que faz um católico imaginar que ele precisa de 3 ondinhas para poder resolver a vida dele? Ou o que eu diria, o que tem de insatisfação com a própria vida ou de medo de ter autoria com a própria existência, de imaginar que o meu ano tem que ser regido por uma onda do mar? Mas até onde isso não 3, pode né? não pode ir? Até motivar, por exemplo. Digamos que eu, sei lá, pulei 3 ondinhas e aquilo, tipo assim, vai me motivar durante o ano a correr Eu atrás acho que de fica algo. aberto na perspectiva do que... Mas na perspectiva daquilo que o Bruno falou. Não, sim, mas eu digo, por exemplo, ok, tudo é no tempo de Deus, mas, pô, não vai Tipo cair, assim, não vai pode, mas cair é do válido. céu. É tipo isso. Eu acho que algumas coisas ficam a discernimento pessoal, tanto que eu nunca vi nenhum documento da Santa Sé, enviado especialmente para o Rio de Janeiro, cardeal Dom Oranito Impesta, proibindo as pessoas de pularem ondinhas. Então acho que tem coisas que elas ficam à consciência da pessoa. Se ela acha que aquele ciclo é importante para ela, eu não vejo dificuldade, desde que este ciclo essencialmente não veicule alguma coisa que se oponha à fé. Tipo, por exemplo, a minha vida vai ser regida por essas benditas 3 ondinhas. Ou eu tô dizendo de um rito aqui que comunga com alguma coisa na qual a minha fé não crê. Aí eu acho que pode se tornar problemático. Sim, não, aí mas passar da ondinha, por exemplo, um barco de Iemanjá, eu acho que é problemático. Mas você não esse crê em negócio- Iemanjá, você crê em Iemanjá, que beleza, é isso mesmo, tem que fazer. Agora, você não crê nesse negócio, eu vou fazer porque eu não creio nas bruxas, porque elas ai. Eu não creio nas bruxas, mas que elas existem e vai que Iemanjá pode me ajudar com alguma coisa. Aí eu acho que tem um defeito de forma. Mas, só que o ruim é que o barquinho de Iemanjá tem tanta cagada. doar? Porque acho mais fácil você jogar assim uma pedrinha, mas 50 reais tão mesmo já. Compra o que você quiser. Porque... Boa. Mas agora falando das promessas, assim, você fala, esse ano vou passar fazendo atividade física, vou emagrecer, vou Esse ano parar. vou casar. Nesse seu caso, já tá prometido, não tem como voltar atrás. Mas Na vou verdade tem. espero que não volte. Que isso? Não, Misericórdia. Já bateram na mãe no programa, agora quero acabar com o tratamento, isso aqui é um programa Não tô pela família, viu? Uma família. Não é porque eu tô do lado de uma pessoa mais à esquerda que não, aqui é família. Eu estou à esquerda de uma pessoa.
Mas eu diria no sentido, vou parar de beber, vou parar de fumar, não sei o quê. É tipo aquelas promessas de segunda-feira, que é da dieta que começa sempre na segunda. Eu acho que tem um quê aí, que é por isso que eu tô dizendo, problematizando mais uma vez. O que é esse negócio que a gente tem dificuldade de cumprir aquilo que prometeu? Eu acho que pode ir na linha do que o Bruno falou. O fim do ano pode ser uma boa oportunidade pra você descobrir que você tem uma vontade frágil. E aí, quer dizer, sem vontade não tem autoconhecimento, não tem amor próprio, não tem como levar adiante relações e responsabilidades e não tem vida espiritual. Se a minha vontade é uma geleia e eu não consigo prometer, eu não consigo fazer, eu não consigo crescer, evoluir, então é complicado. Eu acho que é um pouco tá por detrás, a gente geralmente promete coisas que não dá coisa de cumprir, né? Mas e vale a pena fazer planos no começo do ano? Eu acho que vale a pena, nem que seja pra frustrá-los. Frustrar planos também é importante de vez em quando. Pra chegar e falar, eu vi a música. Não sei, não foi possível. Tentei entrar na Vítima do dieta. sistema. Tem um sistema. Eu acho que eu acho que vale a pena. Agora, é de se questionar de fato o que nos impede geralmente de colocar em prática ou cumprir planos que nós nos fazemos a médio e longo prazo. E acho que o fim do ano um pouco, aí para problematizar, tem uma ilusão. Eu acho que às vezes está muito mais fetichizado, inclusive essas coisas supersticiosas, aquela coisa toda, você paga caro para isso. Imagina que um barquinho de já não deve ser baratinho, né? Que é por Então, isso que a gente pula as ondinhas, porque a gente tá desviando os barquinhos. O dela tomar banho, mas tá desviando os barquinhos. Tem que eu imagino que tem um fetiche, tem uma questão comercial por detrás disso. Eu acho que aí é perigoso, porque você fica naquela onda, você tá surfando aquilo ali, vamos mudar aquela coisa toda. Aí não dá conta, não tem solidez. Então, não sei, né? Como são os planos femininos para o novo ano? Como é que é isso? Muito. É porque geralmente as mulheres, eu digo assim, na melhor acepção, as mulheres têm uma mente assim mais abrangente, né? É próprio do feminino essa ideia de pensar, de refletir, de... Aí falou que mulher é iludida, eu não deixava. Não, eu não digo ilusão. Não. A ilusão significa não saber bem as métricas, o início, o fim, calcular. Isso é mais próprio do masculino. Não acho que seja da mulher, não. É diferente uma coisa da outra. A mulher é mais projetista, eu diria. Não iludida. Mas eu acho que o planejamento e metas de um novo ano é algo saudável pra gente. Porque, que nem você falou, nem que seja pra se frustrar. Quando você não planeja nada, você caminha sem rumo. Você vai pra lugar nenhum. Então, acho que talvez essa coisa de, deixar a vida me levar, ou então vou no fluxo que der, não é algo tão saudável quanto é... Acho que hoje em dia as pessoas fantasiam muito isso, sabe? Então, um planejamento, pensar no que você quer fazer, se organizar, é saudável, sim. Claro, tendo o pé no chão, mas a gente vai se frustrar e... Acho que o grande ponto é porque a gente coloca isso como só coisa de fim de ano. Tipo, só no fim do ano eu vou me planejar e eu vou me organizar. Sendo que constantemente a gente vai ter problema, a gente vai precisar se reorganizar. Acho que a gente tem mais dificuldade de perceber que se planejar e fazer planos e pensar em como a gente tá, aquela avaliação que o Bruno falou. Talvez qual o pecado que eu tô mais cometendo, que eu preciso revisar. Não é o que eu posso fazer só no fim do ano, sabe? Não é algo especial dessa época, é pro ano inteiro, sabe? Mas isso perpassa por ondinhas, barquinhos, romance. Perpassa por você, com você mesmo. Mas você já fez planos pro ano que vem? Sapateou. Como diz um amigo Coice meu. do cão. Dá-lhe pintura na cara do cão. Solta o quinto. Escutou 2024. 2020. Não pode bater, não, senhor. Escutou 2024 é casamento, viu? Quem tá assistindo o Papo de Segredo de fone nessa hora sofreu, viu? Ele perguntou se você já fez planos. Você já fez planos de ser pedida em casamento? Com certeza. 2023 tá aí, né? Iludida que fala. Cara, ele deu uma pinta. Agora será que isso vai ser uma ilusão ou não? Acabou. Iludida que fala. Misericórdia. Salve-se quem puder. Deus Deus. Agora eu tô pensando, será que eu tô sendo iludida? Como da Não, iludida não. Esse cara é um cara da engenharia, ele tá planejando. É verdade. Sempre vamos planejar. O ruim é quando vi um Palace 2. Sempre é bom ter uma interligação entre escopo, prazo, execução e cronograma. Traduzindo, senta. Sentado, Vou permanecer aqui. Mas então, a gente tem um sentido cristão, então, da virada de ano, ou não? Ou somente... eu diria somente que... um ano litúrgico mesmo. A igreja tem uma delicadeza quando, por exemplo, na virada do dia 31, ela deixa, né, como um incentivo para rezar o Te Deum, que é um canto antiquíssimo da igreja, que é um canto de celebração e de louvor.
Então acho que aí ela já traz uma questão interessante. Recordo quando eu era coroinha que demorava demais. Isso! Porque nós estamos hoje... Demorava Te deu um demais. cansaço. Mas o canto é lindo, porque o Tedeu, ele de alguma forma, retoma esta ideia da bondade de Deus que nos faz agradecer. Então, eu acho que começar qualquer coisa com gratidão é muito importante. Então, o último dia do ano ser marcado para dizer assim, olha, nós nos ferramos, quase morremos, não foi fácil, mas, pô, que bom, né? Eu me refiz, sobrevivemos. Então, começar com gratidão. Vamos parar de reclamar, vamos parar de olhar o que tá ruim, vamos ver que tem coisa boa, que nós nos tornamos maiores do que nós mesmos ao longo desse ano, que a gente superou. Nós chegamos aqui, pô. E que isso seja um compromisso, né, caminhão do ano. de crente, até aqui nos ajudou o Senhor. Então a igreja, sério, a igreja fala isso, ó, 31, reza o Tedeu, e ela dá até uma indulgência Foi pra Deus isso. que me deu, né? E vence. Aí ele coloca Jesus e fala, nunca mais te dou nada. Exatamente. E o primeiro dia é dedicado a Santa Maria, Mãe de Deus. Então você vai do agradecimento direto pro colo. Então poder enxergar que Cristo é filho e eu também sou filho, é o dia que vamos declarar a maternidade divina, quer dizer, e é um dia de oração pela paz. Então, pô, vamos começar, pelo menos no início do ano, em estado de paz, de tranquilidade, de harmonia, com bons propósitos, com uma certa organização. Então acho que a igreja por si só já mostra que ela está aberta a esse diálogo. Ela recolhe a alegria e diz, olha, junto com a alegria, para não ser só euforia, gratidão, né? Gratidão. E junto com a gratidão, paz, gentileza, harmonia. Então ela traz isso quando é o primeiro dia do ano, né? Então, assim, do ponto de vista católico e cristão, se eu for a missa dia 31 ou dia 1º, é a mesma coisa. A missa do 31 tecnicamente é a mesma do dia 1º, né? Nós herdamos os judeus isso quando a gente celebra a partir das 15 horas, ou sobretudo às vésperas, ao cair do sol, já é a missa do outro dia. Então, tecnicamente, a missa do 31 é a mesma do dia 1º. Vale o preceito, vamos dizer assim. Mas são temáticas diferentes, eu acho que Então é a gente interessante. tem que ir na missa? Ou o dia 1º, ou um ou outro. Mesmo esse ano que cai no domingo, dia 31? Bom, há controvérsias nesse aspecto, né? Porque aí poderia se estabelecer... Alguns vão dizer que um preceito cumpre os dois. Verdade. Outros vão dizer que solenidades, elas pedem preceitos diferentes. De uma maneira geral, como a questão está aberta, tecnicamente é isso. Um dia reuniria as duas coisas. Eu achei que tinha que ir nos dois. Bom, Porque você não mas tá a missa celebrando- vai até meia-noite? No dia 31 você não vai celebrar. não, mas é isso que eu tô Vou dizendo. passar. Isso não é oficial. Então. Convém, ajuda, é um testemunho de generosidade. Mas não há uma declaração oficial, não há nenhum documento oficial da igreja que diz, olha, em se caindo no domingo, você tem que cumprir o domingo e o tal dia. Isso não é oficial. Convém. Vai ser maravilhoso, vai cair no domingo, eu vou poder jogar bola de manhã ainda. Pode ser essa perspectiva, né? Show de bola. E aí é um desses dias de preceito, quer dizer, que a igreja diz que convém, que é muito bom, que é salutar. E seria uma infração, né, canônica, digamos assim, litúrgica, não participar da missa nesse dia. Seria uma infração. Podemos, inclusive, estar fazendo um papo de sacristia sobre infrações que podemos cometer. Não sei, eu já perdi Em a sendo carteira. cristão. Então. Já perdi a carteira. Amém? Amém. 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 Ano novo, temporada nova, as mesmas pessoas, mas o papo sempre cada vez mais atual. E eu gostaria de pedir a você que deixasse aqui nos comentários o tema que você gostaria de ouvir ao longo desse 2023. O que você acredita aí que é interessante, que é pertinente, você gostaria de participar conosco desse papo de sacristia. Termina a missa, você vai lá no cantinho, vai lá perguntar alguma coisa pro padre, traz aqui pra gente também, pra gente poder partilhar. Valeu!